Se você tem HIV ou AIDS e está com medo de perder os seus direitos lá no INSS, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar quando o HIV dá direito à aposentadoria por invalidez e quando não dá. Imagina receber o diagnóstico de HIV, tentar continuar a sua rotina, o seu trabalho, a sua vida normal, mas aí você percebe que o seu corpo não está te acompanhando mais do mesmo jeito. E aí vem a dúvida que muita gente tem medo de fazer. Será que o HIV dá direito à aposentadoria por invalidez? Pessoal, muita gente acha que essa questão é automática. Recebeu o diagnóstico da AIDS, o INSS já é obrigado a te aposentar. Mas não é bem assim. E o problema é que quem acredita nisso acaba negado logo na primeira perícia. Ou pior, até perde o benefício que já estava recebendo também. Então, já deixa eu te adiantar, existe sim a possibilidade de aposentadoria por incapacidade permanente para aquelas pessoas que têm o HIV, mas isso não é só pelo diagnóstico dessa doença, é pela incapacidade comprovada dessa pessoa. E é agora que você começa a entender como é que funciona isso na prática. Por que um detalhe que muda tudo está no tipo de situação que o perito vai analisar. Então a gente já vai direto para o ponto importante. Por que é que muita gente acaba errando nisso aí? O que diz a lei? O HIV não é automático. Pessoal, o primeiro ponto de todos é que não existe lei que vai determinar a aposentadoria automática por HIV ou AIDS. O que existe é a avaliação do caso concreto de cada pessoa. Basicamente, o INSS ele vai analisar três coisas. Se essa pessoa está conseguindo trabalhar ou não, se ela consegue trabalhar, mas com algumas limitações que ela não tinha anteriormente, ou se ela não tem condição alguma de continuar no mercado de trabalho. E é aí que surge já de cara a primeira dúvida. Mas doutor, se a pessoa toma os remedinhos dela lá e ela está estável, ela tem algum direito? Pessoal, se a doença estiver controlada e a pessoa conseguir trabalhar normalmente, o INSS ele não vai conceder a aposentadoria nesse momento. Agora, se a situação for do caso dos medicamentos causam efeitos colaterais fortes, se tem um risco à saúde, uma baixa imunidade constante, infecções recorrentes, aí a história dessa pessoa muda, porque o trabalho ele pode se tornar inviável para ela. Já tem um entendimento especial dos tribunais que considera o HIV uma doença que gera um estigma social, e isso pode influenciar diretamente na concessão do benefício pelo INSS. E é isso que a gente vai ver agora, porque é aqui que muitos segurados do INSS conseguem ganhar a causa deles na justiça. Jurisprudência. O que os tribunais já decidiram sobre isso? Olha aqui comigo que interessante. Vários tribunais entendem que o simples fato de a pessoa ter o HIV já pode gerar uma dificuldade real de inserção dessa pessoa no mercado de trabalho. Já tiveram algumas decisões nas quais os juízes já reconheceram que mesmo com uma boa resposta ao tratamento, o preconceito e a fragilidade emocional dessa pessoa já seriam suficientes para justificar a aposentadoria por incapacidade permanente dessas pessoas. Ou seja, a incapacidade não é só física, ela pode ser social, pode ser psicológica, pode ser pela dificuldade real de obter um trabalho, mesmo com curso, com experiência e com boa vontade dessa pessoa também. Mas você deve estar se pensando assim o seguinte, então basta alegar o preconceito e pronto? Não, pessoal, não basta, e é aqui que muita gente erra. Tem que ser bem demonstrado isso aí. E isso pode ser feito, por exemplo, com os relatórios médicos dessa pessoa bem detalhados. Também o atendimento psicológico que essa pessoa esteja fazendo, passando por ele. Uma comprovação dos afastamentos frequentes do trabalho dessa pessoa. Também é válido ter testemunhas que atestem essa incapacidade laboral da pessoa. É bom demonstrar que ela tentou voltar ao trabalho, mas não conseguiu fazer isso. Percebe a diferença? E o pior é que tem muita perícia médica que vai olhar só o exame de sangue dessa pessoa e vai ignorar todo esse resto. Por isso, em vários casos, a justiça precisa ser acionada para reverter isso e muitas vezes acaba revertendo mesmo e o INSS não prevalece. E agora vem o detalhe que quase ninguém te conta também. Auxílio-doença versus aposentadoria por invalidez. Qual pedir primeiro? Pessoal, muita gente já quer dar entrada direto na aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Mas na prática, é mais comum começar nesses casos com o auxílio-doença. Sabe por quê?
porque na maioria dos casos, o perito do INSS ele entende que o HIV está em tratamento e que a incapacidade dessa pessoa pode ser temporária. Então ele concede apenas por alguns meses esse benefício. Só que aqui vem um detalhe também fundamental. Se a incapacidade dessa pessoa continuar, não renove o auxílio apenas. Você deve pedir a transformação desse auxílio para aposentadoria por invalidez. E tem mais também, se a pessoa teve uma baixa imunidade constante, se essa pessoa teve várias internações, teve uma instabilidade emocional, teve efeitos colaterais graves, tudo isso precisa ser bem documentado desde o início, porque se a prova não começa cedo, pessoal, é muito mais difícil fazer isso lá na frente. Agora, e se o benefício ainda assim for negado? Em primeiro lugar, você tem o recurso administrativo no INSS. Se falhar, tem a via judicial, onde vai ser feita outra perícia, que costuma ser bem mais completa, bem mais detalhada. Inclusive, na Justiça, é comum a análise não ser feita só por um infectologista, mas também por psiquiatras e psicólogos. E isso pode mudar completamente a realidade dessa pessoa. Agora que você já entendeu essa diferença dos benefícios, bora entender quando que a incapacidade é realmente reconhecida. Quando o HIV realmente gera o direito à aposentadoria. Nesse caso, o INSS vai analisar essencialmente 5 situações aqui. A primeira são os efeitos colaterais graves que os medicamentos que a pessoa está tomando causam a ela. O segundo são infecções frequentes que impeçam a rotina de trabalho dessa pessoa. O terceiro é a baixa imunidade persistente dessa pessoa. Já o quarto seria a fragilidade psicológica ou emocional bem documentada que essa pessoa comprove. O quinto já seria a dificuldade comprovada de reinserção dessa pessoa no mercado de trabalho. Na verdade, esse é o quarto. E se o quinto é se houve uma combinação de 2 ou mais desses fatores, a chance de aposentadoria dessa pessoa vão aumentar muito, pessoal. E é aí que a boa advocacia conta. A coleta correta dos documentos, os relatórios médicos bem feitos, uma perícia bem orientada. E aqui vai um conselho técnico muito importante também. Você nunca deve esperar piorar o seu quadro para buscar o seu direito. Quanto mais cedo os registros forem bem feitos, melhor vai ser a sua prova no futuro. Se essa dica te ajudou de alguma forma, deixa seu like aqui para eu saber que esse tipo de conteúdo está sendo útil para as pessoas, que vale a pena continuar fazendo esses conteúdos para vocês. Mas calma, que ainda tem mais um ponto importante que eu preciso falar. E quem nunca contribuiu, tem algum direito nisso aí? Pessoal, se a pessoa nunca contribuiu para o INSS, ela não pode pedir a aposentadoria, mas essa pessoa pode ter direito ao LOAS, que é um benefício assistencial desde que essa pessoa comprove uma baixa renda e uma incapacidade social também. E sabe qual que é o erro mais comum nesses casos aí? Muita gente dá entrada com o LOAS e tem a negativa, e nunca mais tenta. Só que muita gente consegue ganhar isso na justiça depois, com um bom laudo social e psicológico a seu favor. Então, recapitulando tudo aqui, tem contribuições? Pode pedir a aposentadoria. Não tem? Pode tentar o LOAS, com a perícia social. E agora vamos fechar tudo com um resuminho aqui de tudo que a gente viu aqui no vídeo. Se você tem o HIV ou está ajudando alguém que esteja nessa situação, entenda de uma vez por todas, o diagnóstico não aposenta ninguém, mas é a incapacidade comprovada dessa pessoa que sim, ela pode ser física, emocional ou social. E se você tem dúvidas sobre como montar esses documentos, como agir na perícia, vale a pena entrar com a ação judicial se o seu pedido for negado no INSS, porque lá a chance de reverter esse quadro é muito maior. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se for o seu caso, se você conhecer uma pessoa que tem essa doença, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Ter acesso a essas informações pode ajudar um pouquinho mais, que já enfrenta uma doença difícil, e aí ela vai pelo menos ter o conhecimento para conseguir defender os seus direitos perante os abusos cometidos todos os dias pelo INSS. Também, se você for novo, for nova aqui no canal, eu te convido a se inscrever ativando o sininho das notificações. Essa é a forma que você tem para não perder nenhum vídeo assim que eu publicar aqui. O YouTube vai correndo te chamar, e aí você sempre vai descobrir uma dica nova, vai descobrir um direito novo que às vezes você nem sabe que tem, e dessa forma você consegue se defender melhor. Inclusive eu estou indo gravar o próximo vídeo. Conto com todos vocês lá, hein? Até mais!